Os incêndios florestais em Los Angeles removeram toda uma área de Pacific Palisades. Quase 18.000 estruturas foram removidas da face da terra, e muitas dessas estruturas eram antigas casas de atores da Era de Ouro. Aqui estão todas as propriedades e casas desses atores da Era de Ouro que este incêndio florestal removeu completamente. Myrna Loy. Durante a Era de Ouro de Hollywood, muitos atores famosos moravam em belas casas em Pacific Palisades. Uma dessas casas era a propriedade de Myrna Loy, chamada Lime Orchard. Myrna Loy, uma atriz muito querida, comprou a casa em 1946, após a Segunda Guerra Mundial. A casa dela estava localizada em 3 lotes no Rivas Canyon, uma área cênica em Pacific Palisades. Lime Orchard tinha muitos recursos especiais. A propriedade incluía um pomar de limas, um grande gramado e um jardim inglês. Myrna descreveu sua casa como uma saltbox vermelha de Connecticut. Ela a achava encantadora, mesmo sendo uma escolha incomum para o sul da Califórnia. A propriedade também tinha uma piscina que parecia um lago natural e uma quadra de tênis construída em uma encosta. Flores bonitas preenchiam os jardins. E Myrna amava seus animais de estimação. A casa era grande e tinha espaço para uma grande equipe. Havia alojamentos para os empregados onde Myrna mantinha um cozinheiro, 7 jardineiros, um motorista e várias criadas. A propriedade mostrava o gosto e o estilo de vida de Myrna durante seu casamento com o produtor Arthur Hornblow Jr. Infelizmente, no início de 2025, os incêndios florestais em Pacific Palisades destruíram Lime Orchard. Esta perda foi profundamente sentida na comunidade de Hollywood. A casa de Myrna Loy era uma peça importante da história de Hollywood, e sua destruição marcou o fim de uma era. Francis X. Bushman. Francis X. Bushman, uma famosa estrela do cinema mudo, morava na rua Hartzell 740, em Pacific Palisades, Califórnia. Esta casa foi seu lar durante os últimos anos de sua vida. Francis Bushman era um ator famoso que estrelou muitos filmes mudos. Ele se mudou para Pacific Palisades para desfrutar do clima agradável e do ambiente tranquilo. A residência na rua Hartzell 740 era uma casa adorável com um jardim espaçoso e uma área de estar confortável. A casa tinha grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural e ofereciam vistas deslumbrantes da área circundante. Francis adorava passar tempo em seu jardim, onde cultivava muitas flores e plantas. A casa era um lugar de relaxamento e criatividade para ele. Dentro da casa havia salas elegantes decoradas com móveis clássicos e obras de arte. Francis frequentemente recebia amigos e família, tornando a casa um lugar animado, cheio de risadas e conversas. A casa também tinha uma biblioteca aconchegante onde Francis gostava de ler e escrever. Tragicamente, no início de janeiro de 2025, os incêndios florestais de Pacific Palisades varreram a área, destruindo muitas casas, incluindo a residência de Francis X. Bushman na rua Hartzell, número 740. O incêndio florestal foi feroz e deixou pouco tempo para os residentes escaparem. A perda desta casa histórica foi um momento triste para a comunidade e para os fãs de Francis Bushman. Lionel Atwill. Lionel Atwill também era residente de Pacific Palisades. Ele era um ator famoso por seus papéis em filmes de terror dos anos 1930 e 1940. Ele morava na rua D.St., número 13.515, em Pacific Palisades, Los Angeles. Esta foi a casa onde ele passou a última parte de sua vida. A casa ganhou atenção em 1941 devido a um escândalo. As autoridades alegaram que um encontro obsceno ocorreu na propriedade, resultando em uma acusação de perjúrio contra Atwill. Ele foi colocado em 5 anos de liberdade condicional em 1942. E muitos produtores e executivos de Hollywood o colocaram brevemente na lista negra, impactando sua carreira. Apesar desses problemas, Atwill continuou a residir na rua D.S. Day, número 13.515. Ele faleceu lá em 22 de abril de 1946, aos 61 anos de idade, sucumbindo ao câncer de pulmão e pneumonia. A casa, assim, tornou-se uma parte importante da história pessoal de Atwill, simbolizando tanto os desafios de sua carreira quanto o capítulo final de sua vida. No início de janeiro de 2025, incêndios florestais graves varreram Pacific Palisades, destruindo inúmeras casas na área, incluindo a antiga residência de Lionel Atwill. O fogo se moveu rapidamente e deixou pouco tempo para os residentes protegerem suas propriedades. Como resultado, este endereço outrora notável, tão estreitamente ligado à vida e legado de Atwill, foi perdido. Richard Boone. Outro ícone de Hollywood que teve uma casa em Pacific Palisades foi Richard Boone. Ele costumava morar no número 922 da Napoli Drive. Esta casa foi onde ele viveu durante o auge de sua carreira de ator.
Mas, infelizmente, essa casa foi destruída pelos incêndios em Pacific Palisades no início dos anos 2000, janeiro de 2025. Após a morte de Boone, sua casa permaneceu um lugar importante para sua família e amigos. A casa era grande e bonita, com quartos espaçosos e um jardim encantador. Richard adorava passar o tempo em seu jardim, onde cultivava muitas flores e plantas. A propriedade também tinha uma biblioteca aconchegante, onde ele gostava de ler e escrever. A residência de Richard Boone, na 922 Napoli Drive, era popular entre outras estrelas de Hollywood. Muitas celebridades escolhiam viver em Pacific Palisades porque era tranquila e próxima da indústria do entretenimento. O bairro era conhecido por sua privacidade e belas casas. Quando os incêndios florestais ocorreram em janeiro de 2025, muitas casas em Pacific Palisades foram destruídas, incluindo a casa de Richard Boone. O fogo se espalhou rapidamente, deixando pouco tempo para os moradores escaparem. A perda de sua casa histórica foi uma grande tristeza para a comunidade e para os fãs de Richard Boone. Carol Landis, uma atriz amada da Era de Ouro de Hollywood, morava no número 1465 da Capri Drive em Pacific Palisades, Los Angeles. Esta bela mansão de 13 cômodos foi comprada por seu quarto marido, W. Horace Schmidlap, em março de 1947. A casa estava localizada na divisa de Brentwood e Pacific Palisades, tornando-a um local perfeito para privacidade e conforto. A mansão tinha um grande quintal e uma piscina, ideal para realizar festas e encontros. Em dezembro de 1947, um artigo chamado Natal na Casa de Carol foi publicado na Screen Guide. Ele mostrava uma festa festiva realizada à beira da piscina, embora o evento tenha ocorrido no verão. Carol e W. Horace esperavam começar uma família e até montaram um berçário em sua nova casa. No entanto, o casamento deles teve dificuldades. Carol se envolveu romanticamente com outro ator, Rex Harrison. Tragicamente, em 5 de julho de 1948, Carol Landis foi encontrada morta em sua casa na Capri Drive. Ela morreu por suicídio com a jovem idade de 29 anos, deixando um legado de talento e charme. No início de janeiro de 2025, incêndios florestais severos varreram Pacific Palisades, destruindo muitas casas, incluindo a mansão de Carol Landis, no número 1465 da Capri Drive. O fogo se espalhou rapidamente, deixando pouco tempo para os moradores escaparem. A perda desta casa histórica foi profundamente sentida pela comunidade e pelos fãs de Carol Landis. Eddie Albert, o ator querido mais conhecido por seu papel em Green Acres, uma vez chamou de lar o número 719 da Amalfi Drive, em Pacific Palisades. Esta residência, construída em 1933 pelo arquiteto John Byers, exemplificava a arquitetura de hacienda californiana inicial, apresentando construção em adobe, exteriores de estuque e múltiplos pátios. Albert e sua família apreciaram esta casa por quase 5 décadas, criando inúmeras memórias dentro de suas paredes. A propriedade abrangia mais de 33 mil pés quadrados, oferecendo vistas extensas dos cânions, montanhas e do oceano. Seu design e paisagem serena proporcionavam um refúgio longe da agitada cena de Hollywood, refletindo a apreciação de Albert pela natureza e simplicidade. Em 2006, o renomado designer de paisagens Jay Griffith comprou a propriedade por $7 milhões. Ele restaurou meticulosamente as características originais da propriedade, realçando seu charme histórico, enquanto introduzia paisagens minimalistas para complementar o entorno natural. Sob os cuidados de Griffith, a casa continuou sendo um testemunho de design atemporal e elegância. A importância da propriedade estendia-se além de sua beleza arquitetônica. Representava um pedaço da história de Hollywood, incorporando o glamour e a graça da Era Dourada. Em 2017, a propriedade foi listada por $19,5 milhões, destacando seu valor não apenas em termos monetários, mas como um marco cultural. Tragicamente, os recentes incêndios florestais que devastaram Pacific Palisades reduziram esta residência histórica a cinzas. James Arnaz encontrou conforto em seu chalé estilo Cabo Cod, situado no tranquilo enclave de Pacific Palisades. Esta residência encantadora, caracterizada por suas linhas arquitetônicas clássicas e design inspirado no litoral, era mais do que apenas uma casa. Era um santuário onde Arnaz e sua família construíram uma vida longe dos holofotes. No início da década de 1950, quando a carreira de Arnaz estava em ascensão, ele e sua esposa, Virginia Chapman, escolheram este local idílico para criar sua família em crescimento. O chalé foi testemunha de incontáveis momentos em família, desde o riso de seus filhos, Craig, Jenny e Rolf, ecoando pelos corredores,
até noites tranquilas passadas no conforto de seu lar. Os moradores eram um testemunho da apreciação de Ernest pela simplicidade e valores familiares, oferecendo um forte contraste com a persona durona que ele retratava na tela. Embora o valor exato da propriedade na época de Ernest não esteja documentado, as casas estilo Cape Cod em Pacific Palisades foram historicamente muito procuradas, muitas vezes atingindo preços significativos devido ao seu charme arquitetônico e localização privilegiada. No mercado atual, tais propriedades são consideradas imóveis de luxo, refletindo tanto sua beleza intrínseca quanto a atratividade da área. Tragicamente, os recentes incêndios florestais que varreram Pacific Palisades destruíram esta residência histórica. Para os fãs de James Arness e Gunsmoke, a perda é profundamente pessoal. O chalé não era apenas uma estrutura, era uma conexão tangível a uma era querida da história da televisão, e a um homem cujas performances deixaram uma marca indelével nas audiências, Anthony Quinn. Anthony Quinn, um famoso ator vencedor do Oscar, viveu em Pacific Palisades, Los Angeles, durante a década de 1950. Sua casa era uma residência apreciada neste popular bairro conhecido por suas belas casas e ambiente tranquilo. Embora os detalhes específicos sobre a casa de Quinn, como seu estilo ou tamanho, não sejam bem conhecidos, escolher morar em Pacific Palisades fazia sentido para ele. A área era uma favorita entre as estrelas de Hollywood porque oferecia privacidade e estava próxima da indústria do entretenimento. Durante o período em que Anthony Quinn viveu em Pacific Palisades, sua carreira estava florescendo. Ele ganhou um Oscar por sua atuação excepcional no filme Viva Zapata em 1952. Ele também estrelou em outros filmes notáveis como La Estrada e Lust for Life. Viver em Pacific Palisades permitiu que Quinn desfrutasse de uma vida tranquila enquanto continuava a trabalhar em seus projetos de atuação bem-sucedidos. Embora não haja histórias ou eventos específicos registrados na casa de Quinn, sua presença em Pacific Palisades acrescentou à rica história de Hollywood do bairro. Muitas celebridades escolheram viver lá, tornando-o um lugar especial para aqueles na indústria cinematográfica. Infelizmente, no início de janeiro de 2025, incêndios florestais severos varreram Pacific Palisades. As chamas se espalharam rapidamente, destruindo muitas casas, incluindo a residência de Anthony Quinn. A perda de sua casa histórica foi uma grande tristeza para a comunidade e para os fãs que o admiravam. Embora a casa não esteja mais de pé, o legado de Anthony Quinn como um ator talentoso permanece. Memórias de sua vida em Pacific Palisades continuam a honrar suas contribuições para a era de ouro de Hollywood. A Casa Perdida de Mel Blanc. Mel Blanc foi a voz lendária por trás de personagens como Pernalonga e Patolino. Conhecido como o Homem das Mil Vozes, ele trouxe risos e sorrisos a milhões de pessoas. Blanc também serviu como prefeito honorário de Pacific Palisades, demonstrando seu amor pela comunidade que chamava de lar. Infelizmente, a casa de Blanc foi vítima do mesmo incêndio que levou o Boone. Foi mais. Ou mais do que apenas um edifício, era um símbolo de criatividade e alegria. As pessoas que cresceram ouvindo as vozes de Blanc sentem um profundo sentimento de perda. No entanto, seu legado permanece forte, vivendo nos desenhos animados e nos corações de todos que apreciaram seu incrível talento. Outra estrela famosa que tinha uma casa lá era Robert Taylor. Ele foi um protagonista durante a Era de Ouro de Hollywood, conhecido por seus papéis em muitos filmes clássicos. Taylor possuía uma casa no bairro Upper Riviera de Pacific Palisades. A propriedade era admirada por sua bela paisagem, vistas panorâmicas e atmosfera tranquila. Como outras casas na área, a residência de Taylor oferecia privacidade e um lugar para relaxamento tranquilo, longe da vida agitada de Hollywood. Foi aqui que ele recebeu amigos próximos e colegas da indústria, aproveitando os amplos cômodos e o design elegante da casa. Durante seu tempo em Pacific Palisades, Taylor apreciava o charme do bairro, que atraía muitos atores proeminentes que também desejavam morar perto da costa enquanto permaneciam próximos aos estúdios de cinema. Infelizmente, esta casa histórica também foi destruída nos incêndios florestais em Pacific Palisades no início de janeiro de 2025. As chamas intensas se espalharam rapidamente pelo bairro Upper Riviera, deixando pouco tempo para os moradores salvarem suas propriedades. A perda da casa de Taylor foi mais um lembrete doloroso de quão vulneráveis esses lugares especiais podem ser quando enfrentam desastres naturais. Anthony Hopkins. Outro residente famoso é Anthony Hopkins,
o ator vencedor do Oscar, mais conhecido por suas interpretações inesquecíveis em filmes como O Silêncio dos Inocentes. Hopkins comprou uma casa em Pacific Palisades em 1995, buscando o mesmo prêmio e um ambiente costeiro tranquilo que atraiu muitas personalidades de Hollywood ao longo dos anos. A casa dele oferecia vistas impressionantes do oceano e das colinas ao redor, e a atmosfera pacífica da vizinhança proporcionava um refúgio bem-vindo dos agitados sets de filmagem. Infelizmente, essa propriedade também foi perdida nos incêndios florestais de Pacific Palisades no início de janeiro de 2025. Como muitas outras casas na área, a residência de Hopkins foi apanhada nas chamas rápidas que devastaram grande parte dos Palisades. Embora a casa tenha desaparecido, Anthony Hopkins permanece uma figura querida na indústria, e sua estadia em Pacific Palisades representa mais um capítulo na história marcante dos famosos de Hollywood, que chamaram esta comunidade de lar. Vivian Vance. Vivian Vance, mais conhecida por interpretar Ethel Mertz no popular programa de TV I Love Lucy, foi uma figura importante em Pacific Palisades, Los Angeles. De 1957 a 1959, ela serviu como prefeita honorária da comunidade. Durante seu tempo como prefeita, Vivian foi muito ativa em eventos locais. Ela frequentemente julgava concursos de beleza e participava de arrecadações de fundos para a Igreja de São Mateus. Seu envolvimento mostrava o quanto ela se importava em ajudar seus vizinhos e apoiar boas causas. Vivian morava na Frontera Drive, número 629, no bairro Huntington Palisades. Esta área era lar de muitas pessoas famosas, tornando-se um lugar especial para aqueles da indústria do entretenimento. Sua casa era um lar adorável, onde ela podia relaxar e passar tempo com amigos e família. Ser parte de uma comunidade tão vibrante permitiu que Vivian se conectasse com outras figuras notáveis e desfrutasse de uma vida tranquila, longe do agitado cenário de Hollywood. Infelizmente, no início de janeiro de 2025, incêndios florestais severos varreram Pacific Palisades. As chamas se moveram rapidamente, destruindo muitas casas, incluindo a residência de Vivian Vance na Rua Frontera, número 629. A perda de sua bela casa foi uma grande tristeza para a comunidade e para seus fãs. locais queridos. Embora sua casa não exista mais, o legado de Vivian Vance continua vivo. Ela é lembrada não apenas por seu papel inesquecível em I Love Lucy, mas também por sua dedicação à comunidade de Pacific Palisades. Suas contribuições como prefeita honorária e sua participação ativa em eventos locais fizeram dela uma figura adorada. As memórias de Vivian e sua bela casa continuam a ser estimadas por muitos. Thelma Todd. Felizmente, o local quase centenário do antigo Sidewalk Café de Thelma Todd sobreviveu aos incêndios devastadores em Pacific Palisades. O café, localizado na Pacific Coast Highway, número 17.575, permaneceu firme enquanto muitas casas ao redor foram reduzidas a cinzas. A Vibe comprou o edifício de 3 andares e 1.560 metros quadrados em 2015 por $6 milhões. Eles restauraram e rebatizaram como Vibe Surfside, reabrindo em 2019 como espaço de escritório para negócios criativos. O edifício também é conhecido como o edifício Thelma Todd. Thelma Todd, uma atriz popular e socialite de Hollywood, comprou o imóvel à beira-mar com o diretor Roland West em 1934. Eles abriram um restaurante no andar térreo apenas um ano antes da morte trágica de Todd aos 29 anos. O Sidewalk Café e o antigo Joyous Nightclub no segundo andar eram locais favoritos para as estrelas de Hollywood no final dos anos 1920 e nos anos 30. Esses locais ajudaram a desenvolver a subdivisão Castellammare, projetada para se parecer com a costa amalfitana da Itália, com estradas sinuosas e escadarias. No início de janeiro de 2025, incêndios florestais queimaram mais de 17 mil acres em Pacific Palisades. A maior parte do bairro foi destruída, incluindo muitas casas históricas. No entanto, o edifício Thelma Todd permaneceu de pé graças aos esforços de prevenção de incêndios da Vibe. Eles instalaram um sistema de controle de incêndio, adicionaram backups de bateria e selaram as saídas de ventilação do telhado para proteger contra fagulhas caindo. As casas na colina à direita parecem ter sumido. Do outro lado da rua também desapareceram, disse Heyman. A praia estava pegando fogo, os postos de salva-vidas, as palmeiras. Tudo isso é uma catástrofe. Apesar da perda generalizada, a sobrevivência do edifício Thelma Todd permanece como um símbolo de resiliência e história em Pacific Palisades. O que realmente aconteceu em Pacific Palisades? No início de janeiro de 2025, Pacific Palisades, um bairro costeiro de Los Angeles,
foi severamente impactado por incêndios florestais devastadores. O incêndio das Palisades, que começou em 7 de janeiro, espalhou-se rapidamente devido a condições severas de seca e fortes ventos de Santa Ana, consumindo mais de 5.000 acres e destruindo mais de 1.000 acres, 1.000 estruturas. Os incêndios levaram a evacuações obrigatórias para milhares de residentes, incluindo numerosas celebridades que chamam a área de casa. Figuras notáveis como Paris Hilton, Billy Crystal e Milo Ventimiglia perderam suas casas no incêndio. Tragicamente, os incêndios florestais resultaram em múltiplas fatalidades. A atriz Jennifer Garner expressou profundo pesar após perder um amigo próximo nos incêndios e testemunhar vários amigos perdendo suas casas em Pacific Palisades. O impacto econômico dos incêndios florestais é substancial, com danos estimados em mais de 150 bilhões de dólares, possivelmente tornando-o o incêndio florestal mais caro na história dos Estados Unidos. Em resposta ao desastre, as comunidades locais demonstraram resiliência e solidariedade. Esforços para reconstruir estão em andamento, com apoio de várias organizações e indivíduos comprometidos em restaurar as áreas afetadas. Matthew Perry, ex-House, sobrevive. No início de janeiro de 2025, incêndios devastadores varreram Los Angeles, ameaçando muitas casas. Uma delas foi a casa em Pacific Palisades, onde o ator Matthew Perry morava e faleceu em outubro de 2023. A nova proprietária, Anita Vermalalian, comprou a casa em outubro de 2024 para usar como casa de férias. Quando os incêndios se aproximaram, Anita não conseguiu voltar para a casa. Ela dependia de atualizações da sua corretora, Brooke Elliott Lorincas, e da comunidade local. Graças aos esforços corajosos dos bombeiros e aos vizinhos vigilantes, a casa foi salva das chamas, sofrendo apenas pequenos danos no quintal. Anita expressou profunda gratidão a todos que ajudaram a proteger sua casa. Ela também encorajou as pessoas a apoiarem a fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, destacando a importância da comunidade e união durante tempos tão desafiadores. James Wood, casa sobrevive. No início de janeiro de 2025, incêndios devastadores percorreram Pacific Palisades, em Los Angeles, ameaçando muitas casas, incluindo a do ator James Woods. Aos 77 anos, Woods foi evacuado de sua residência em 7 de janeiro, temendo o pior para sua propriedade. Ele expressou profunda preocupação, especialmente após ter reformado recentemente a casa que compartilhava com sua esposa, Sarah. Em uma entrevista emocionada à CNN, Woods refletiu sobre as memórias preciosas que criaram ali, afirmando: "Um dia você está nadando na piscina e no dia seguinte tudo se foi." Acrescentando às suas preocupações estava a segurança de seu vizinho de 94 anos, que vive sozinho e tem demência. Woods prontamente contatou a polícia para uma verificação de bem-estar e, felizmente, o idoso foi encontrado em segurança. Em 10 de janeiro, Woods visitou sua propriedade e descobriu, para seu imenso alívio, que sua casa ainda estava de pé em meio à devastação ao redor. Ele compartilhou essa notícia nas redes sociais, descrevendo-a como um milagre e expressando gratidão pelo resultado. Apesar de alguma fumaça e outros danos, a casa permaneceu intacta, um farol de esperança em uma paisagem marcada pela luz.